Bem-vindos ao Comex Connect, o maior canal de comércio exterior do Brasil. Hoje, gratamente, estamos recebendo aqui Ana Maria Mata Walscher, né? Ela só é consultora extensionista do PEX da Apex Brasil, depois ela vai falar um pouco do que é. Professora universitária da FECAP, empreendedora, despachante aduaneiro, palestrante especialista em comércio exterior, negócios internacionais e logística. Desfrutem. Ana Maria Mata Walscher, bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço pelo convite, por participar aqui com vocês, telespectadores, no canal Comex Connect, né? O maior canal de comércio exterior do Brasil, como o Ricardo disse, né? Obrigada aí pelo convite. Vamos lá, e agora, se eu não apresentei nada errado aqui, me diga um pouquinho quem é Ana Maria Mata Walscher. O Walscher, para quem não sabe, vem do alemão, e às vezes as pessoas confundem achando que é voucher americano, né? Mas não, a pronúncia mesmo é voucher em alemão. E a pegadinha para mim foi por causa do W, eu falei voucher, né? Mas né? A Ana Maria Mata Walscher, eu vou começar a falar como que ela entrou, né, no comércio exterior, como que ela, todo mundo acha assim, você já nasceu no Comex? Não, ninguém nasce no Comex, né? Alguém te pica ou alguém te influencia. No meu caso, quem me influenciou foi também um professor, na época da faculdade. Pode falar o nome desse? Posso. O Laércio Munhoz, que é muito conhecido aí no mercado, né? Ele já é das antigas, também professor, coordenador de faculdade, assim, tem uma trajetória enorme, né? Então, conheci ele na faculdade e aí, então, ele dá aquela incentivada, né? Motiva, né? Aquelas pessoas que nos inspiram, qual que é a sua carreira, se você quer continuar naquilo. Como eu fazia DM com ênfase em comércio exterior, né? Bacharelado, na época que, quando eu estudei, tinha esse curso. Então, o fato de você já escolher, por você já estar trabalhando em empresas que atuavam. Então, assim, eu já trabalhava numa empresa que atuava no comércio exterior, porém eu não trabalhava no departamento, eu trabalhava no financeiro. E pelo fato de ter contato com os documentos, entender o que a empresa fazia, então isso já também foi um direcionador para poder escolher o curso de bacharelado, né? Legal. E aí foi então em 1998 que eu começo então ali a introdução no comércio exterior. Aí eu trabalho na comissária de despacho, da comissária de despacho para agente de carga, do agente de carga para trading company. Uau. Então, assim, trabalhei em várias empresas, tive a oportunidade de trabalhar na indústria de alimentos, como Implan, representando a comissária de despacho, empresas de autopeças também, então você está na área de alimentos, daqui a pouco você está na área de autopeças, dentro do próprio cliente, né, representando a comissária de despacho. Então, tive essas oportunidades de fazer muito, como a gente fala, trabalhando por uma empresa, fazendo estágio dentro do cliente, vendo toda a necessidade, todo o seu fluxo, né? E daí, então, na época da pandemia, eu saio do agente, vou para dentro do sindicato, que aí, então eu vou como assessora do Sindicomes, Sindicato dos Agentes de Carga e Comissária, sim. E depois vou para o Sindasp, na 8ª Regional de São Paulo, né, trabalhando com o presidente Elcio Sayama, como assessora também de comércio exterior. Só que, em paralelo, lá em 2009, eu sou convidada para dar uma palestra numa faculdade. E aí os coordenadores gostaram da palestra, e a palestra foi falar exatamente sobre a profissão do despachante aduaneiro, para um grupo de 150 alunos. Tanto do curso de comércio exterior, como de ADM, como de logística, porque antigamente tinha muito desses cursos naquela época, sim. Né? E aí, então, me convidam para a academia. E aí, então, eu começo a dar aula para esses alunos. E aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias universidades, inclusive no próprio Senac, né, dando aula ali para os alunos. E hoje eu sou professora também da FECAP. E, em contrapartida, quem gosta de trabalhar e gosta do Comex, gosta de inspirar pessoas. E como eu aprendi lá atrás a inspirar pessoas e poder passar, a gente fala que é o vírus do bem. Perfeito. O Comex é o melhor vírus que existe, porque é o vírus que movimenta a economia, movimenta as empresas que atuam e não atuam diretamente no comércio exterior, tanto na importação como na exportação.
Porque a gente começa pela roupa que a gente está usando, Ricardo. Olha, é A verdade. gente começa por aí. A gente já sabe que boa parte é importado. E boa parte também foi fabricado aqui no Brasil. Mas E que a gente insumos? está consumindo e que também está sendo exportado. Mas os insumos podem ter sido importados. Exato. E a gente está reexportando. E a gente está reexportando. Perfeito. Então as pessoas às vezes não sabem o quanto é importante o comércio exterior para o mundo. E o quanto nós, indiretamente, a gente movimenta essa cadeia. A pandemia foi um grande... Sim. Mostrou isso de forma muito ampla, né? Sim, ele virou uma chave e ele demonstrou isso. Né? E aí, nesse momento, é que o Brasil ele é visto pelo mundo e o Brasil começa a se posicionar junto ao mundo também. Porque até então a gente vê o Brasil aí perdendo algumas identidades em alguns momentos. Mas eu não vou entrar nessa esfera, que aí não é a pauta. Mas você está falando de futebol? Não, Do brincadeira. Não, eu estou falando de relações Não, bilaterais, relações internacionais, sim, comércio posições, internacional, claro. entendeu? Então a gente começa a ter essa força. E E aí, dentro disso, eu entro na proposta de negócio junto ao Programa de Qualificação de Exportação, que é o PIEX da Apex Brasil, que é a Agência de Investimento e Promoção, para capacitar as empresas para exportação, porque muitas empresas querem exportar, mas não sabem como exportar. Então o programa ele faz isso e, Ricardo, é um programa gratuito. As empresas não pagam nada, muito pelo contrário. Elas ganham uma qualificação Elas gratuita. ganham uma qualificação. O que elas têm que fazer? Dedicar o tempo delas, conscientizar e disciplinar o quanto que ela deve dedicar da sua produção para o mercado internacional e, consequentemente, impulsionar a sua economia, trazer mais melhorias e aumentar o seu faturamento e a sua produtividade. Então, isso é muito importante. Então, eu acabo falando algumas coisas por mal de ser professora, tá, telespectadores? Mas professor, ele acaba fazendo algumas analogias e a gente acaba fazendo alguns compilados, Mas né? é muito importante, eu acho que até um pouco do direcionamento do nosso canal para o seu tema. É importante que tanto o empresário quanto as novas gerações que estão sendo inseridas pensem na exportação, porque a China não é a China que é se ela não estivesse vendendo para o mundo. E o Brasil sempre está olhando muito mais no lado passivo importador do que na qualificação de geração de valor, que é o que você citou agora, para alcançar outros mercados, e nós podemos. Né? Eu acho que a Apex faz excepcionalmente esse trabalho, e parabéns por você estar nessa cadeira lá de induzir. Tem muitas empresas que vêm até nós e a gente tenta buscar um direcionamento, e é gratuito, nós temos ferramentas gratuitas. Né? E aí entra um pouco, vou até puxando um pouco, não só o desafio de exportar, né? E eu acho que você pode contribuir um pouco, mas também aqueles nichos um pouco mais direcionados, né? E aí eu já vou puxar você para uma outra conversa, questões das regionalidades e da cultura desse processo, de como exportar e como o empresário tem que estar preparado para a caracterização cultural do país de exportação. Sim, é muito importante isso. Muitas das vezes, né, eu vou pegar até o gancho, não tem a ver com algumas coisas que a gente tem programado, mas assim, imagina você receber uma ligação de um importador, de um comprador lá em Portugal, e ele falar bem assim para você: olha, eu quero 1 tonelada de Durex. Aí você sai comprando Durex para você poder vender, mas você esquece que Durex nada mais é que preservativo. Sim. Aí você começa a classificação errada, o tipo de produto errado, o procedimento errado, a comercial invoice errado, porque você não pergunta, porque você não vai atrás. Ah, mas Portugal é língua portuguesa, mas você tem o dialeto e você tem a questão cultural. Você vê como que é importante isso? Anotem aí, que aula, hein? Vai degustando, que aqui é só o começo. Entendeu? Então, assim, isso são uns aspectos. Então, a empresa, o país, o comprador, o cliente, não, eu preciso entender a questão cultural. Entender a questão cultural é crucial, não é desnecessário, não é perder tempo. O empresariado brasileiro precisa mudar essa questão dessa cultura, desse hábito, né? O termo certo é o hábito. Esse hábito ilegal de achar que buscar cultura é perda de tempo. Não.
Você ganha tempo, você evita problemas e você mitiga aquela questão de prospectar aquele cliente, demandar um determinado tempo e por causa de um pequeno adendo, um pequeno dado que é crucial, ele vai fazer você perder seu cliente, descredibilizar a empresa. Perfeito. Porque sabe a palavra-chave? Desculpa, a palavra-chave, descreditar a empresa. Falta de credibilidade. Eu acho Isso. que o papel do exportador é ganhar a credibilidade do mercado local onde ele está sendo, tá chegando, gerando atração, né? E para isso é o quê? Estudar. Perfeito. Eu me preparo antes para me inserir. Então, o empresariado brasileiro tem que mudar essa cultura de prática de trabalho. Ah, não, eu vou fazendo, eu vou jogando, vamos ver no que dá. Ele fechou, e agora como é que a gente cota? Aí eu não tenho quem fornece, quem faz a armazenagem, quem faz a embalagem, quem faz a remoção. As cadeias. Não tenho. Não, e aí você vai gastando dinheiro, um dinheiro que você não volta nunca mais, né? Nunca se paga. Nunca. E aí você perdeu tudo isso, você demandou tempo, você contratou pessoas, você investiu, só que você fez tudo isso sem planejamento. Então você tem que olhar o antes, arrumar a casa e depois sim você sai. A gente, até um outro podcast que nós fizemos aqui, ganhar a instrução com o elevador andando, né? Então você está no jogo, você vai aprender quando o jogo está acontecendo. Não, de alguma forma você precisa estar pré-setado. Sim. E de que forma o PIX pode preparar, não vamos falar da grande, né? As pequenas e médias, a gente consegue alcançar esse nicho do pequeno e médio, porque em tese o pequeno e o médio eles estão menos condicionados e tem menos capacidade de contratar, de regular, de fazer esses processos mais robustos, né? Então é possível o pequeno e o médio alcançarem esses mercados? Sim, é possível, não tem dificuldade hoje, tá? Hoje se tem muita ferramenta gratuita, tanto que dentro do programa a gente treina, ensina e mostra quais são os passos que a empresa deve ter e os passos que ele tem que tomar e as ferramentas que ele vai utilizar. Então, assim, o programa é gratuito, as ferramentas de utilização de pesquisa 100% gratuita. O empresário só tem que dedicar o tempo dele, é só o tempo dele. Então, o que acontece? O PIX da Apex Brasil, ele desconstrói um hábito errado da cultura do empresariado brasileiro para o hábito correto. Entendi. Entendeu? Então, assim, É desconstruir o processo errado que já estava enraizado, muitas das vezes na primeira, na segunda, na terceira geração, para construir da forma correta como que o mercado funciona, como ele se posiciona, como que eu devo fazer. Então, através disso, eles têm, além da experiência dos técnicos como um todo, trazendo toda essa bagagem, e eles vivendo isso, as oportunidades. Então, essa questão de que eu sou pequeno, eu não consigo conquistar o mercado internacional, lembre-se o seguinte, empresariado, você vai conquistar o pequeno também no mercado internacional. Por quê? Porque os grandes não vai demandar tempo e nem investimento para o pequeno lá fora. Então é você que é pequeno que vai conquistar esse pequeno e você cresce junto com ele. Então se você se torna um médio, ele vai se tornar um médio. Se ele cresce e se torna um grande, você também se torna um grande. Então é um trabalho em conjunto. E aí uma outra coisa, Ricardo, a questão da precificação dos produtos. O mercado brasileiro tem um hábito errado de precificar o seu produto com preço lá embaixo. Aí quando ele começa a conquistar o mercado internacional, ele vai lá e aumenta a tabela. No mercado internacional não é assim que funciona. Estabilidade monetária. Exatamente. Quando você entra, você não tem que desvalorizar o seu produto porque você acha que você está concorrendo com outros mercados ou com outras marcas brasileiras que você considera grande. Você tem que entender que você é um grande entrando dentro desse oceano. Mesmo que você tenha uma capacidade, às vezes, agora nesse mês, para você estufar um pallet, um exemplo. Mas pensa assim, que esse mês você está representando um pallet, mas daqui 2 meses você está representando um container de 20. Amanhã de 40, amanhã Exatamente, de 10. entendeu? Então você tem que precificar o seu produto de acordo com a qualidade,
não desvalorizar ele. E não pode chegar do nada, daqui 3, 4 meses, ir lá e fazer uma alteração na sua tabela de preço. O mercado internacional, ele não vê isso com bons olhos. Já entre posicionado. Vou falar uma coisa que uma empresária de cosmético disse para mim recentemente. Eu não trabalho com Black Friday, ela falou bem assim, e eu não dou desconto. Por quê? Porque eu sei todo o processo produtivo, eu trabalho com linha de matéria-prima amazônica, o meu produto ele não é testado em animal, ele é vegano, ele tem certificação halal, eu sei o quanto eu investi, todo o processo produtivo e toda a cadeia para se enquadrar nessa certificação. Então, o meu produto ele vale X, eu não posso dar desconto. Depreciar ele. Eu não posso. Eu tenho que ter minha margem de lucro. Então, isso o mercado internacional, ele valoriza muito. E aí, o que acontece? Você, empresariado, você consegue manter sua tabela de preço por 12 meses. E quando você for alterar sua tabela de preço de exportação, o que você deve fazer? Notifica 2 meses antes. Por quê? Porque o pequeno, ele abastece quem normalmente? Um distribuidor pequeno ou um varejista. E se ele vai ter que alterar a tabela dele de preço lá no mercado de destino internacional, ele tem que ter uma prévia antes para se preparar. Isso significa o quê? Empatia de estratégia de negócio. Olha, que aula, que aula, que aula. Estou aqui embriagado já. Mas aproveitando esse gancho que você falou, né, da cadeia halal, é isso? Que ela de cosmético. Você acredita, e eu vou começar por mim mesmo, que há muita ignorância sobre os mercados judaicos e islâmicos? Como é que você está inserida nesse contexto? Sim, eu estou inserida sim, Ricardo. Assim, existe ainda, mas é bem pouco, tá? Com o advento da internet, a gente tem bastante conteúdo aí nos canais de YouTube, também em outras empresas sérias, né? Então, está sendo difundido isso, está sendo divulgado, isso é muito bom. Existe ainda a questão do não conhecer esses mercados sensíveis cultural, porque quando a gente fala de halal, nós estamos falando do mercado muçulmano, que hoje em 2025, representa 1,9 bilhões de consumidores. A projeção para 2030, a gente está falando de 2,5 a 2,6 bilhões de consumidores. Tá? Quando a gente fala de consumidor, não é apenas o público islâmico, né, da religião islâmica, mas sim todos os outros mercados, tá, que respeita e que sabe da importância de toda a cadeia produtiva na certificação halal. E no caso do kosher, o kosher a gente está falando da comunidade judaica. E nós temos a comunidade judaica não apenas no Estado de Israel, mas espalhado também no mundo, tá? Para quem não sabe, o Canadá é um dos países que tem o maior número, né, de público judaico consumidor dos produtos kosher. Então, eles têm uma diferenciação, têm uma particularidade, tá? E aí fica a dica quando você for tirar também o certificado e você quiser atender os dois mercados, você não pode colocar no seu rótulo, na sua embalagem, os dois certificados juntos. Você tem que destinar a embalagem, que é para o mercado muçulmano, e aí também para o mercado kosher. Você não pode colocar numa embalagem os dois selos juntos. Tá ok? Então, tomem bastante cuidado com isso, porque o kosher é para o judaísmo, para os judaicos, para a comunidade, e o halal é para a comunidade muçulmana. Mas, Ana, se eu for, por exemplo, para a França, chegar num empório lá de alimentos e bebidas, e eu encontrar na prateleira o mesmo produto ali lado a lado, qual que eu posso consumir? Você pode consumir o que você quiser. Mas lembre-se que na prateleira o público muçulmano vai buscar o halal e o público judaico vai buscar o kosher, tá ok? Nós brasileiros, nós consumimos os dois. Se a gente for qualquer estabelecimento comercial aqui no Brasil, a gente sabe que os dois têm a devida importância, têm os devidos cuidados, respeitando exatamente a religião de ambos os públicos, tá? E para quem não sabe, aí eu vou pegar o gancho,
O certificado halal, ele é tão importante para esse público muçulmano por seu volume de pessoas, que hoje ele também é aceito tanto no Japão, como na França, como no próprio Canadá e também aqui no Brasil. Tem muitas pessoas hoje que chegam na prateleira e vê a certificação e compra o produto mesmo sem conhecer, por saber todo o processo produtivo e os componentes que contém ali aquele produto, porque sabe de toda a importância de todo o trabalho. De origem. E quais, você acabou citando alguns, mas os principais cuidados que a gente tem que ter, principalmente com esse mercado, com esses mercados, assim. Você acabou falando que, por mais que, e aí vem uma ignorância minha, se o processo produtivo do kosher e o processo produtivo do halal tem distinções. Tem. Ou seja, até um dos pontos, né, para a nossa comunidade, nós exportamos bois vivos justamente para que eles sejam abatidos no lugar com as técnicas de cada cultura. Isso. Então, assim, são bem diferentes um do outro. Isso. Não tem nada a ver uma coisa com a... pode dizer que uma é a tradução de um lá. Não, é bem diferente os tratos. É bem diferente. Que nem, por exemplo, no caso do halal, o halal, ele não... Os produtos, ele não tem componente de nada que é de origem animal, de porco, tá? Tem uma outra lista também de produtos, tá? Que não pode ter, mas principalmente a questão do porco. Nada, que nem a gelatina. Sim, como é que chama lá? Que ele tem exatamente uma composição do porco. Então, essa gelatina, o mercado halal, ele não consome. O mocotó, eu acho, né? Não Isso, por quê? Porque ele é chamado, né, de não permitido, não compatível, não é permitido pela comunidade dentro da religião, tá? Eles falam muito disso no Alcorão. Então, entender um pouquinho também dos hábitos e costumes, porque eles seguem muito os preceitos de Alá, né? Sim. Então, eles não vão por esse lado e eles sabem da importância. E não é só alimentos e bebidas, tá, Ricardo? Cosméticos também. Porque o uso vai na pele, né? Ou Sim, seja, então se ele tiver contaminado, que é haram, tá? O haram é algo que não é lícito, que é contaminável, que não é permitido, tá? Dentro da comunidade muçulmana. Então, o que acontece? Ali, aquele componente, ele gera uma contaminação para o corpo de quem vai consumir. Então, se tiver algum item de componente desse animal, como algumas aves também, né? Como, por exemplo, pomba, outras aves que também não é permitido. Então, e a questão do álcool, tá? O álcool? O álcool também não. Ele é contaminante. Sim, tá? E eles não consomem também bebidas alcoólicas, tá? Diferente, por exemplo, da comunidade judaica. A comunidade judaica, por exemplo, componentes ou a própria carne do porco, eles não consomem, tá? E que venha nesses derivados também isso, o camelo também, tá? Carne de camelo, componentes de camelo, que vai em algum produto alimentício, não é permitido, o kosher não permite, tá? Além do camelo também, peixes, que sejam peixes sem escamas e que tenham barbatanas, como, por exemplo, o camarão, tá? Porque o camarão, ele serve para limpar o fundo do mar e para comer restos de animais, né, de peixes em decomposições. Então, ele não é lícito para o kosher, tá? E também o halal, ele não consome. Também não. Tá? Então tem algumas coisas que são muito, aderentes. Isso, que são muito aderentes. E o que acontece também no kosher? O rabino, ele vai lá para fazer a inspeção do local que vai ser certificado. E todo ano ele vai para fazer isso. E também na comunidade halal também tem esse hábito. E detalhe, se você tem uma fábrica que você está produzindo itens para outros mercados que não têm essas duas certificações, por exemplo, e ela é produzida junto, ela contamina o produto halal, se você tiver o certificado halal, ou vai contaminar o produto que tem o certificado kosher.
Então, ele tem que ter uma separação, ele tem que ter uma distinção. Então, o que acontece hoje no mercado interno brasileiro, até para vocês empresários que queiram investir, tá? Se vocês, claro, vocês têm uma carteira de clientes no mercado interno brasileiro, em outros países que não têm essa certificação, que não exige essa certificação, divida a sua linha de fabricação, de produção, tá? Então, o que muitas empresas fazem? Puxa, eu quero especializar a minha indústria. O que eles fazem? Eles adequam toda a indústria deles, quando a empresa é de pequeno porte, para essa certificação, se ele escolhe o halal ou se ele escolhe o kosher, para atender esse mercado. E aí ele faz o quê? Ele terceiriza o processo produtivo para os outros mercados de mercado interno brasileiro, para outras fábricas. Mas seguindo a ideologia, o processo, a qualidade toda da marca dessa empresa, tá? Outra questão, gente, que às vezes as pessoas acham assim que o mercado judaico, ele não consome bebida alcoólica. Sim, ele consome, tá? Só que é só 3% de teor alcoólico, ok? Eu posso citar essa empresa porque essa empresa me permite, que é a Babushka, que é uma empresa que hoje atende muito a comunidade judaica, principalmente no Canadá. Hoje eles exportam muito para essa comunidade e eles têm a certificação exatamente a kosher. Por quê? Por causa do teor certo, eles chegaram exatamente na composição do seu produto, da sua bebida alcoólica, que eles introduzem ali também frutas para o paladar da comunidade judaica, porque o Canadá tem muita balada, tem muito jovem estudante, e não só estudantes judaicos, mas também de todos os países, que acabam consumindo também a bebida kosher judaica, que tem um teor menor de álcool e que não tira a insanidade do consumidor. Então, essa também é uma preocupação que a comunidade kosher judaica tem para aqueles que consomem bebida alcoólica. Mas lembrando que halal não tem bebida alcoólica, ok? Não tem? Não tem. Mas você me tocou aqui em um outro debate, que eu tenho um amigo que ele não pode comer glúten. Até André, um abraço aí, né? Também está envolvido nessa questão de... Ele fala muito da dificuldade que ele tem da contaminação. Então, exatamente a dificuldade de acessar produtos que tenham essa restrição e também da contaminação cruzada. Exato. Então, ele estava me citando lá que o MM, que ele come que ele não pode comer o MM no Brasil, porque ele é feito por uma esteira de produção, como você citou, né? Faz e depois ele troca para uma outra, e que não é possível, e que nos Estados Unidos ele consegue comer, porque realmente as linhas de produção são fragmentadas. Exato. Então, assim, estende-se a isso também a questão dessa necessidade do glúten, né? Da difusão do glúten da alimentação. Sim. E você sabe que é legal até reforçar para o público a importância que muitas das vezes as pessoas têm essas questões de intolerância. E, assim, eu sou consumidora dos dois produtos, tá? Eu consumo tanto halal como kosher. Eu consumo os dois. Eu gosto de conhecer exatamente tudo para entender a importância disso. E hoje no mercado, o que acontece? Existe um chocolate que ele é 100% vegano e ele vem exatamente com um dos itens, né, que o mercado muçulmano gosta, e não só o muçulmano também, o judaico também gosta, tá? A gente não tem a tâmara? O Brasil não começou a aprender a comer tâmara? Sim. O que acontece? Essa empresa que tem esse produto, eu não sei se eu posso citar, se vocês me permitem, é a Majucal Chocolates, que fica na zona leste de São Paulo, tá? A Majucal Chocolates, ela é bean to bar. Bean to bar significa que já existe uma qualidade em cima do produto. Como assim, Ana? Ele não tem adição de acidulante, corante, aromatizante, nem baunilha. Ele não tem adição também de aroma de chocolate. Ele é feito 100% com a amêndoa do chocolate. Pô, que legal. O extrato exatamente do óleo do cacau. Então, ele não tem adulteração. Ele não tem nenhuma adulteração, tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas têm intolerância à lactose. Então, a Majucal, ela tem exatamente esse chocolate com o quê? Com o leite vegetal, da aveia ou da amêndoa,
mas o da aveia deu mais certo na composição, junto com a tâmara. Então, hoje, o mercado, tanto nacional como internacional, ele consome. Por quê? Porque ele é zero, ele não tem açúcar, o açúcar dele é da fruta, e as pessoas que são diabéticas, que é uma preocupação muito grande que a comunidade judaica tem em relação à questão do dietéticos, de produtos para não trazer a doença, né? Que eles têm um cuidado muito grande em relação à questão da diabetes, porque é uma alteração genética no sangue do ser humano que danifica também o quê? O fígado e os rins. Olha. Tá? Então, essa é uma preocupação que eles têm. Então, isso é importante. E que também o muçulmano também tem. Então, muitas coisas são muito parecidas, tá? Sim. Então, tem muitas igualdades. Micro diferenças, mas na essência. Tem. E tem aquele velho ditado que, né? Velho ditado, nós somos o que comemos, sim, né? E nessa época onde a gente está massificado pelo consumo, né, de escala, nós estamos voltando às essências naturais. Então, como é que é? Corante, aromatizante, acidulante. Com gosto, como é que é? Aromatizado com chocolate. Com tal sabor. Então, e aí assim, você tem a gordura trans também, entendeu? Então, assim... Sabor chocolate. Então, quer dizer, putz, mas não é chocolate. Não é. É açúcar puro. E aqui, toda a essência do que você falou da indústria foi ocultada para ganhar margem de lucro. Exato. Né? Entendeu? Então, assim, você come qualidade, você coloca para dentro do seu organismo exatamente isso, e isso é que o mercado internacional, ele quer, tá? Então, assim, o empresário que quer investir e quer entrar nesse mercado para atender o público muçulmano no halal e o público judaico no kosher, tem que entender essa questão cultural e adaptabilidade do consumo, tá? Ah, mas espera aí, Ana, você acabou de falar da questão do leite. Tem pessoas que não têm tolerância ao leite, então essa empresa também produz com o leite normal, entendeu? Então você tem lá no portfólio e a questão de ser Bean to Bar, que já enriquece muito e valoriza o processo. O que significa Bean to Bar? O Bean to Bar é o quê? É o chocolate 100%, ele é de 50% a 100% feito artesanalmente e ele não tem adição de corante, acidulante, gordura trans, aromatizantes. Então ele é o quê? É o chocolate 100% cacau. Seria chocolate mesmo. Ou chocolate 70% cacau. O que ele vai ter sua adição? Açúcar. Perfeito. Então ele é o quê? Ele é exatamente a gordura do cacau, porque ela é a amêndoa do cacau. Com o quê? Com a adição do açúcar ou com a adição de uma fruta, sim, entendeu? Quando ele vai para os 50% chocolate, ele já tem adição do quê? Do leite, que ele se torna mais cremoso, sim, tá? Então ele vem dentro dessa cadeia. Então é isso que é importante também o público entender em relação ao hábito de consumo, tá? Hoje aqui no Brasil, os médicos oncológicos, eles recomendam aos pacientes em tratamento ou pós-tratamento, pacientes com tratamento de lúpus, diagnóstico de lúpus ou até mesmo AIDS, ou pré-diabéticos, consumir exatamente o chocolate Bean to Bar, que já vem, né, com toda essa ideologia, essa importância, e que ele consegue introduzir uma certificação, investir numa certificação halal ou numa certificação kosher. Que já está pré-setado, né? É só o empresariado escolher que mercado que eu quero atender no internacional. Que maravilha. Entendeu? Maravilhoso conteúdo e assim, bem enriquecedor, porque mostra muito daquela bem peculiaridade, os mercados, sim, bem peculiares. E vamos supor, eu aqui estou interessado aí a buscar o PIX, quais são os canais, site, como é que eu mando e-mail para algum lugar, como é que eu começo a dar os primeiros passos, né? Nós tivemos uma alteração do governo federal, que agora quem está gerenciando, né, o PIX da Apex Brasil é o Sebrae. Tá? Então, o núcleo executor do programa é o Sebrae agora, né? É muito mais próximo, né? Isso. E, assim, o fato também de ser o Sebrae, né? Porque o Sebrae já tem uma gama de informação e de cursos e treinamentos gratuitos para as empresas, desde a MEI, ela quer virar uma EPP, uma Eireles, uma LTDA, né? Ou uma ME, de acordo com o seu KINAI, né?
Então, ela já faz essa migração, o próprio Sebrae dá todo esse suporte. E o Sebrae, hoje, ele oferece muita coisa 100% gratuita. Então, assim, tem uma gama lá, existe a faculdade também do Sebrae, que está aqui em São Paulo, com aulas presenciais e online. Então, já vem essa gama. E aí, o que acontece? As empresas, puxa, como é que eu faço? Se eu não consigo acessar o site do Sebrae, porque não está bugando alguma coisa, se acontecer que é muito difícil, o que você faz? Você simplesmente entra no site da Apex, vai lá na aba PIX e faz o seu cadastro, coloca todos os seus dados. O que o escritório da Apex em Brasília vai fazer? Vai direcionar para o núcleo executor mais próximo da região da empresa, do CNPJ onde a empresa está. E aí um técnico extensionista, tipo eu, vou até você para te atender. E é assim que funciona. Nossa, percebe? É só querer, né? Eu acho que a chave é querer. Sim. E se preparar para. E se preparar para, e lembrando que é 100% gratuito, né? Então o que a empresa ela vai fazer? Ela vai dedicar o tempo dela. E sabe o que é legal? Que o PIX da Apex Brasil, ele capacita a empresa e os funcionários. Opa! Junto. Porque muitas das vezes o empresariado, o que acontece? Tem as demandas, às vezes você está cuidando do financeiro, você está cuidando da embalagem, Sim. Você está fazendo prospecção, você está na rodada de negócio, você foi na feira internacional, você está se preparando para um outro. E quem é que está ali no suporte para fazer a parte logística, os documentos de embarque, para inspecionar se realmente aquele peso confere, Sim. se o selo está correto, se foi acondicionado, se o prestador de serviço da logística ele tem aquela certificação certa para poder atender naquele país, se ele realmente é uma MIC DTA para entrar dentro do entreposto aduaneiro, Sim. se ele realmente, né, ele é autorizado no Sim. trânsito aduaneiro para entrar no recinto alfandegado. Porque é aquela questão que muita empresa faz, não, pede o motorista do meu amigo. Isso. Não, mas ele leva lá, mas ele não pode entrar. Mas ele é baratinho. Meu Deus, o que é isso? Que é isso? Não, a gente fala que é os erros básicos do dia a dia, do Departamento de Comércio Exterior, quando aquela pessoa não tem experiência. E é muito comum, né? Porque tudo vai à base da pressão e põe qualquer um para apagar incêndio. Exato. Mas tem uma técnica até para apagar incêndio, né? Entendeu? Então é aquele básico do básico, que ele acha que não é necessário, mas ele é fundamental para a operação. Bom, a produção já está me apertando aqui, que nós já estamos rápido, né? Está sendo rápido. Para fechar, assim, um pouco das suas considerações finais, mas o que você, dentro do que você tem visto nesse teu ambiente, quais são os highlights que você poderia passar para esse empreendedor que quer começar a buscar os mercados internacionais, seja ele por comidas específicas, seja ele por questões de cultura fora? Dessa sua vivência, o que mais te chama a atenção nessa tentativa de buscar mercados anteriores que você queria repassar um pouco? Eu vou pegar até o gancho de vivência de rodada de negócio. Pô, que legal. Em feiras, tá? Faça o seu catálogo de produto. Tenha o seu preço ex-work parado dentro da sua empresa, dentro da sua fábrica, parado na sua prateleira. Tenha essa noção. Faça o seu preço FOB, Free On Board, ao cruzar a murada do navio, custo e risco por parte do importador. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é um FOB nacional, é um FOB internacional. E tenha também, lembrando que se você é pequeno, dependendo do tipo de produto, você precisa cotar um FCA, que é o Free Care, que é o quê? A carga entrou dentro do aeroporto internacional de desembaraço aduaneiro, o custo e o risco já começa a contar por parte do importador. Só que você, exportador, você não pode também se eximir do quê? De não ter embalado a carga da forma correta, etiquetado da forma correta, passado o peso correto, tá? Puxa, mas eu não tenho uma balança, Ana, o que eu faço? Terceiriza o processo. Lembre-se que você está investindo em algo que é seu, e você não está gerando um custo. Quando a gente investe, é como a gente comprar qualquer tipo de ação. Eu tenho que acompanhar como é que está a balança. Então é isso que você, empresário, você está fazendo do outro lado. Por quê? Ah, mas a legislação está dizendo que pode exceder os 10%, que é passivo. Mas não faça isso. Trabalhe com ele justo. Comece de forma correta.
É porque a credibilidade é muito importante. É muito. É aquilo que a gente falou, né? Sim. Eu vou passar qual identidade para o meu cliente. Lembre-se que a carga chegou no porto de destino ou no aeroporto de destino, eu, exportador, estou virando as costas e o importador que se vire. Opa, peraí, você quer ter o cliente para sempre ou você só quer fazer uma operação? Perfeito. Fica essa pergunta, né? Fica esse adendo para você começar a pensar, opa, eu errei lá atrás, então a dica que eu estou recebendo agora, eu preciso refazer os meus passos. Perfeito. Eu tenho que andar da forma correta. E outra, criar essa maturidade para que você vá para essa feira, você faça todo o seu showroom, você apresente, você mostre, você vai falar com o público e você já saiba, olha, o meu atacado é tanto e o meu preço FOB é tanto. Ah, mas você trabalha com CIF? Olha, eu não tenho aqui a tabela CIF, porque nós nos preparamos lá para tudo, né, para essas 3 tabelas, mas a gente sim pode adequar, porque é muito simples. É só incluir realmente o frete internacional, mas aí em contrapartida, você como empresariado brasileiro sabe que às vezes o frete aqui no Brasil não é muito acessível, é muito mais acessível lá do outro lado. Então você como empresariado, o que você vai fazer? Eu vou cotar com o meu agente de carga para saber quanto que é o custo aí no seu país. Opa! Quando você já fala desse jeito, o que acontece? O empresariado se sente o quê? Seguro com você. Porque você não é somente o representante da marca ou o fabricante da marca. Você já tem maturidade de comércio internacional. Você sabe como operacionalizar tudo isso. Você não está vendendo apenas um produto, você está vendendo um produto, um serviço agregado com uma consultoria. Olha a diferença. Não, sim, e está dando a segurança de que o risco de compra também. Sim. Eu vou pegar uma pessoa muito imatura no comércio exterior, pô, qual o risco de eu pagar essa mercadoria e não receber ela? Exato, né? Então, entendeu? importante. Então você faz é como a gente fala, né? No Incoterms, o DDP, o Delivery Date Paid, na operação de comércio exterior, o empresariado, ele tem que ter como prática no seu dia a dia, no processo, fazer o seu Delivery Date Paid. Retira e entrega. E como que você está entregando? Como que eu estou fazendo todo esse processo? Mas também a outra dica, como insight para o empresário, quando você encontra alguém que está comprando de você que não tem essa maturidade, não seja hostil, não seja arrogante. Entenda que você já esteve no lugar dele ou dela. Sim. E aí saiba que o mercado internacional, ele vê isso com muita empatia. Faça o seu storytelling, prepare o seu storytelling, leve isso, porque o mercado internacional, ele quer entender, ele quer conhecer. E aí eu volto na questão do halal e do kosher. Tanto o público muçulmano como o público judaico, ele gosta de conhecer a sua história. Como é que a sua empresa nasceu? Como ela se difundiu? O que você faz? E aí o brasileiro, ele não sabe fazer storytelling, então você precisa aprender. Então vai para a feira, vai para a rodada de negócio preparado. Nós vamos ter agora a Natural Tech aqui em São Paulo, do dia 9 ao dia 11 de junho. Então se prepare para isso, você que é do segmento e que quer mostrar os seus produtos naturais, tanto alimentos, bebidas como cosméticos. Pô, maravilha. Chegamos aí agora, reta final mesmo, queria te agradecer. Obrigada, por Ricardo. todo esse conteúdo que você narrou aqui junto com a gente. E principalmente agora no final a gente tem uma cerejinha que é histórias caricatas do nosso Comex. O que você lembra que dá highlight, que fala, pô, isso aqui foi uma grande situação que eu vivi, ou alguma história legal que marcou a tua carreira? Olha, assim, a história não foi legal. Então, a experiência não foi tão engraçada. Assim, em contrapartida, foi aquela questão assim, de você de um lado, você está trabalhando, né? Eu trabalhava num agente de carga, comissária de despacho, e assim, toda a maturidade da equipe, né? Na época eu tinha um cargo de coordenação, então assim, toda a maturidade da equipe, também a minha maturidade na execução da tarefa. E assim, por questões também de idoneidade, de preservação, não vou citar o nome da empresa, só vou falar para vocês o seguinte, a empresa que aconteceu esse erro, ela faliu.
mas depois por outras questões, tá? O que acontecia? A gente estava trabalhando com uma empresa de perfumes e que estava no mercado já também com um pouco de cosméticos. E aí nós trabalhamos junto com eles a abertura de mercado internacional. E aí era o primeiro embarque deles para a Argentina, um container de 20. Não, mas é fácil trabalhar com o Mercosul, né? Muito fácil. Não, mas tem a particularidade do produto. Claro. Perfume. A gente tem a questão do álcool. Sim. E também o perfume em si, né? O aroma Sim. em si. Então, a forma de tratar esse produto na questão logística, ela é muito mais sensível. Tem critérios que você não pode burlar, não pode passar etapas, tá? E também dentro desse processo, a gente tem o quê? Algo que é inflamável. E nós temos o álcool, porque ele é IMO. Ou seja, você não pode omitir isso quando você for fazer uma cotação. Você não pode. E aí, o que nós fizemos lá na empresa que eu trabalhava? A gente cotou, a gente foi atrás, tanto de agente embarcador marítimo. Nós encontramos 2 companhias marítimas na época que fazia, só que uma delas com preço mais acessível, só que ela estava em fase de tirar o certificado IMO. E aí nós notificamos, né, o fabricante e automaticamente também notificamos o comprador na Argentina. O comprador na Argentina estava tudo ok para poder aceitar, mas o fabricante aqui no mercado interno, ele não queria esperar por outras questões internas também que eu não posso citar. E aí o que eles fizeram? Eles viram a dificuldade que tinha, né, o processo ali em todo, mas toda a segurança que a gente estava entregando no processo. Então, eles não gostaram do custo. E aí, o que eles fizeram? Eles tiraram a operação da nossa carteira, mandou para uma outra empresa concorrente da gente na época. Essa outra empresa vendeu lebre para eles, sabe? Aquela questão da facilidade. Sim. Buscou denegrir também a imagem do nosso trabalho, mas tudo bem, né? A diretoria entendeu. O tempo conta, né? A diretoria entendeu. Eles embarcaram com essa outra empresa. Só que quando a carga chegou lá no mercado de destino, 70% do lote estava todo avariado, tinha vazado, tinha contaminado outros containers. Meu Deus do céu. Esse fabricante, o que ele fez? Por mais que ele vendeu FOB, mas a gente sabe que tudo bem, o custo e o risco por parte da mercadoria, né? É cruzando a murada do navio, é por parte do importador. Só que eles não informaram o importador sobre a questão do certificado IMO, o processo. Nossa. Eles falharam nessa questão também. E como que estava o acondicionamento, tá? O que acontece? Na hora de tirar foto do container antes de lacrar, eles tiraram a foto de um jeito, depois eles tiraram algumas coisas, fechou. Isso daí, gente, foi no ano de 2012. Ou seja... Tá? Isso aconteceu. Infelizmente. Então, a gente, em contrapartida, do outro lado, ficamos tristes por ter perdido aquela demanda e aquela conta. Porque, quer queira ou não, a gente ia ganhar um profit legal, a questão da comissão e também lá no outro mercado de destino, porque a gente tinha aberto esse mercado para eles. Então, nós fizemos todo o serviço de trade também para eles. Sim. O que aconteceu? Eles perderam o cliente, eles tiveram que pagar todo o prejuízo também, porque o cliente tinha depositado 70% antecipado, o cliente lá aceitou a questão do contrato, tudo bonitinho. Infelizmente, essa empresa não existe mais hoje no mercado, ela ainda tentou aí durante um tempo, a diretoria da empresa não quis mais fazer mais nada, realmente a diretoria tirou eles da carteira como cliente, tá? Porque eles depois voltaram para a gente resolver todos os problemas, percalços do processo. Ah, e vocês tiveram que entrar nesse processo? Então, a gente não entrou, tá. A gente já estava com algumas importações deles, a gente concluiu as importações, e sair fora. Só que aí a gente entregou mesmo, olha, a gente não vai fazer mais, só que em contrapartida eles ficavam consultando a gente, mandando e-mail, ligando para a gente. Sim. Então, assim, eles não valorizaram o nosso trabalho, o nosso estudo, toda a nossa inteligência de mercado, toda a nossa bagagem. Então, isso foi uma situação, assim, que eu falo que na época foi triste, porém isso se tornou um case de insucesso,
mas não da nossa parte, como comissária agente de carga. Com manutenção de valores também, né? Não é tudo ou nada no Comex. Não, porque às vezes as empresas, ela vai muito no que é barato, né? Sim. E será que o barato não vai virar caro? No Comex, assim, pelo que a gente tem, é muito mais comum essa situação que você está narrando do que parece. Sim. Né? E talvez o nosso público não... Ah, não, mas isso não acontece. Acontece. E acontece todos os dias, para falar a verdade, porque Sim. é uma angústia dessa busca incessante por redução de custo e passar por cima de tudo. Comex não é tudo tudo para vender. Você precisa ter visão estratégica, você precisa entender bem os seus componentes de custo e efetivamente credibilidade. Sim. Uma vez que você perdeu credibilidade no comércio exterior, game over, né? E aí você, uma vez que frustrou, seja o seu destino, seja o teu final, empresário frustrado é uma semente que não se multiplica. Ele não volta para esse mercado. Não. Né? E imagina que nem, né? Eu paro e penso, como empreendedora também, você devolveu 70%. O que aconteceu com essa empresa? Eles já de imediato eles tiveram que fazer um corte de 20% do seu quadro de funcionários. Sim, uma coisa reflete na outra. E aí foi, e hoje a empresa não existe mais no mercado. Isso é muito triste, triste demais. Ô, Ana Maria, chegado ao final, no bom castelhano, não é? Nossa. Bom, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Né, para você que está aí, ainda está aí nesse... embriagado por todo esse conteúdo que a gente fez, curte e compartilhe o nosso canal, deixar citado aqui os nossos apoiadores, Martins, China Fácil, a Gesbeck, Tiagão hoje desfalcou o time, né, estaria aqui com a gente também, mas é importante para a gente manter sempre esse tom de diálogo com a nossa comunidade e mostrar como é variado, né, ou seja, todos os nossos episódios eles são repletos de variedade, de peculiaridades do nosso Comex. E eu tô segurando aqui, tá, gente? Porque eu trouxe a cola, mas é mal de professora. Quebrou o nosso protocolo. É mal de professora. Quebrou a produção pediu de volta, ela não tirou da mão a colinha. Mas eu não usei. Isso aí. Obrigado mais uma vez, obrigado. Obrigada, eu que agradeço, tá? E para vocês que estão aí do outro lado, fica a dica. Faça com muita segurança. Planeje tudo antes, tá? E conte com a gente. E mais, conte com um canal que está rico de informação para você se preparar e se capacitar cada vez mais, né? Porque o Comex Connect, como o próprio Thiago disse, ele veio para mudar exatamente esse contexto e trazer para vocês mais notoriedade. Então, vocês não estão sozinhos, tá? Nós temos aqui toda uma equipe e todo o time do Comex, porque quem faz parte da comunidade gosta do que faz. Então, vem para o Comex. É isso aí. Comex Connect.